Olá, queridos alunos! Estamos de volta aqui com as nossas aulas de Direitos Humanos. É sempre uma honra estar aqui com vocês nessa temática que me encanta, sou apaixonado por ela e acho que todos nós deveríamos ter plena consciência sobre essa matéria, que afinal de contas, direitos humanos diz respeito a todos nós. Hoje nós vamos tratar um tema de extrema importância no que se diz respeito a direitos humanos, que é a ideia de cidadania. Cidadania que teve uma transferência, uma mudança de paradigma, digamos assim, nos últimos tempos, mas ainda continua sendo imprescindível quando se diz respeito a direitos humanos. Eu trouxe mais uma vez uma frase para vocês, da nossa Constituição agora, do artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. A Constituição brasileira, de 1988, que é nominada ou apelidada de Constituição Cidadã, ela é bastante profícua, ela é bastante generosa no que diz respeito a direitos. E um desses pontos na sua construção é essa máxima, que todo poder emana do povo que o exerce, por meio de seus representantes ou mesmo diretamente. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse tema? Bom, cidadania. O termo cidadania é bastante interessante. Vamos fazer uma viagem para o passado? Até a Revolução Francesa, nós não tínhamos a ideia de cidadão. Nós tínhamos naquela época a lógica de súdito. Ou seja, o senhor feudal, no Estado absolutista, ou o rei, ele tem aquela pessoa, o ser humano, não como um cidadão, não uma pessoa, ou não como um indivíduo que pode pleitear contra o Estado. Não. Nesse momento eu tenho súditos. E esse súdito, ele está para aquele soberano como se fosse um bem. Ele não é titular de direitos, ele é objeto de direitos. Então, o rei, ele é mais poderoso quanto mais terra ele tiver e, nessas terras, mais pessoas existirem. Por quê? Porque naquele momento histórico, o soberano podia exigir que o ser humano morresse por ele, no caso de guerras, ou mesmo que ele poderia matar esse ser humano, se esse ser humano não cumprisse o que se deseja, o que se espera de um súdito. A Revolução Francesa vem romper com essa lógica, porque surge a partir de então o cidadão, aquele que pode pleitear direitos em face do Estado. Então tem uma mudança de paradigma. O meu paradigma agora passa a ser o Estado como um prestador de serviço para aquele cidadão, que pode, em face daquele Estado, pleitear direitos, pleitear serviços. É claro, com o tempo isso vai mudando. Hoje nós temos um Estado que presta muito mais serviços do que no passado. Mas essa nova lógica de um cidadão que pode pleitear em face do Estado surge com a Revolução Francesa, que aí sim eu tenho a imagem do cidadão. Até então, como disse, só súditos. Aquele em qual, segundo Foucault, o Estado tinha o direito de deixar viver e fazer morrer. Acabando o Estado absolutista, muda-se a lógica. Aí é fazer viver e deixar morrer. É um termo de biopolítica, um termo um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cidadania. É bem interessante que essa lógica de cidadania, como alguém que pode pleitear direitos em face do Estado, ela é verdadeira, mas ela se torna um pouco mais sofisticada com o passar do tempo. Por quê? A cidadania passa a estar vinculada ao poder daquele cidadão de participar da vida política do país, ou seja, em votar e ser votado. Votar para quê? Como nós temos, em certa medida, uma democracia representativa, votar para escolher representantes que exerçam poder em seu nome. Então esse é o primeiro ponto da Constituição, lembram? O poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes. Isso é um ponto importante. Então a cidadania aí envolve o direito de votar. Também tem um outro ponto da cidadania, que seria o aspecto dela de aceitar, de poder ser votado. Então são dois aspectos, o direito de votar e o direito de ser votado. E aí eu tenho a figura do cidadão em tempos modernos. Claro que esse cidadão, ele tem algumas restrições. Eu tenho algumas restrições com relação a ele. Por quê? Nem todo cidadão pode votar e nem todo cidadão pode ser votado. Essa lógica é estabelecida pela Constituição, que vai estabelecer a regra do jogo. Quais são as regras para que alguém possa ser votado, então cidadania passiva, e quais as regras para que ele possa votar, cidadania ativa. Isso é extremamente importante, porque aquele cidadão que deveria votar e não vota,
ele está rompendo essa lógica e, por isso, pode sofrer alguns sancionamentos ou sofrer algumas restrições. Por exemplo, aquele que deixa de votar, sendo obrigado, corre grandes riscos de sofrer restrições no caso de um concurso público. Então, se você, cidadão, deixou de votar nas últimas eleições, procure o mais rápido possível um cartório eleitoral e regularize a sua situação. Você pode até não se dar conta, mas isso pode trazer graves consequências para a sua vida no futuro. Então, vamos lá. Então, primeiro momento, de cidadania nesse sentido de votar e ser votado. Mas e aí? Bem, nós estamos falando daquele que é cidadão. Mas, professor, cidadão é o mesmo que natural? Em alguns casos, sim. No caso do Brasil, por exemplo, praticamente existe uma confusão entre cidadania e quem é natural do país. Por quê? Porque no Brasil não se admite o voto do estrangeiro e não se admite que o estrangeiro seja votado. E aí eu chego num dos pontos mais importantes nessa nossa aula, que é o papel dos estrangeiros. Qual que é o papel do estrangeiro no Brasil? Então vamos lá. Vamos pegar o caso do brasileiro primeiro. Eu tenho um rol de direitos que é especificado pela Constituição brasileira, certo? A Constituição, principalmente no artigo 5º, 6º, 7º, ele traz um rol de direitos para os brasileiros. Mas esse rol de direitos não é só para o brasileiro. Esse rol de direitos também abrange os estrangeiros. Qual seria a restrição para os estrangeiros? A restrição seria justamente no que diz respeito à possibilidade de votar e ser votado. O Brasil não admite que o estrangeiro vote ou seja votado. Diferente de outros países. Nós temos vários outros países, inclusive na América Latina, que admite o voto do estrangeiro e admite que o estrangeiro seja votado. Então, essa é uma grande restrição que existe no Brasil no que diz respeito aos estrangeiros. Existe mais alguma restrição? Sim. A própria Constituição estabelece que, para os estrangeiros, existirão restrições de acordo com os seus termos. Ou seja, a Constituição ela estabelece quais são os direitos dos brasileiros e estrangeiros e estabelece algumas restrições para os estrangeiros. Essas restrições estão regulamentadas na atualidade pela Lei 13.455 de 2017, que é considerada a Lei da Migração. Ela vai estabelecer como os estrangeiros podem usufruir dos direitos garantidos tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Esse é um ponto importante. Nada impede que, no futuro, nós tenhamos mudanças na Constituição e mudanças na lei, no sentido de admitir que os estrangeiros votem também no Brasil. Isso é bem interessante porque o mundo globalizado, que tem eliminado as fronteiras e aumentado, a movimentação de pessoas, tem trazido como consequência, em outros países, justamente essa possibilidade dos estrangeiros votarem e ser votados. Então, essa é uma tendência que o Brasil ainda não aderiu, mas nada impede que no futuro ele faça isso. Nessa mobilidade humana, dos seres humanos poderem se movimentar com maior flexibilidade do que no passado, imaginemos no passado, no senhor feudal, os absolutistas. Não era possível tanta mobilidade, você não poderia sair de um reino para o outro. E mesmo depois que nós tivemos os estados, essa mobilidade ficou bastante restrita. Então havia restrições. Essas restrições com o mundo globalizado têm sido cada vez menores. Ou seja, cada vez menos restrições são impostas para aquela pessoa que quer ter mobilidade entre países. Mas essa mobilidade, no caso do Brasil, ainda não foi acompanhada pela aquisição do direito ao voto. Mas tudo bem, estamos falando de mobilidade, das pessoas que se movimentam. Essa movimentação normalmente se dá por desejo da pessoa, ou seja, ela quer migrar, ela quer imigrar, ela quer sair de um país para o outro. É verdade? Na maioria das vezes sim, mas lamentavelmente nós temos um grupo de pessoas que são forçadas, é um grupo que é forçado a se deslocar. Estou falando dos refugiados. A situação dos refugiados é dramática, cada vez fica mais dramática. O que é o refugiado? São aquelas pessoas que são forçadas a deixar seus países e ingressarem em outros estados, a fim de tentar garantir a própria vida. As pessoas não saem de um país para o outro porque desejam, mas sim porque são forçados e porque, mais que isso, se não fizerem, correm sérios riscos para a sua própria vida. São dramáticas as imagens de pessoas tentando migrar e perdendo a vida nessa caminhada. Lamentavelmente, esse é um número crescente,
E se quem tiver interesse de aprofundar sobre o tema, o Acnur, né, ligado à ONU, tem vários dados do que diz respeito à migração, e em especial aos refugiados. É uma situação dramática, né, mas são pessoas que dependem muito, né, da existência ou da prevalência de direitos humanos. Por quê? Porque são pessoas que, ao serem forçadas a sair de um país, de um estado para outro, né, elas precisam ser tratadas de forma extremamente especial para que seus direitos sejam preservados, seus direitos sejam reconhecidos. Então, esse é um ponto importante, né? O tema dos refugiados é um tema que interessa a todos nós. Nós não podemos simplesmente dar as costas e dizer, olha, isso não é problema meu. Se na Síria tem uma guerra, isso não é problema meu, isso não é verdade. O problema da Síria, o problema da Venezuela, o problema de todos os outros países, do Haiti, o problema de todos os outros países que sofrem com condições bastante drásticas e que colocam em risco a vida das pessoas, são violações de direitos humanos. E nesse momento surge a necessidade de que os países se unam e os cidadãos se unam para garantir o direito desses refugiados, que merecem ser tratados com igual respeito e consideração. Por quê? O fato de serem obrigados a migrar impõe que eles sejam tratados de forma especial. Não só eles, os estrangeiros também. Porque nós precisamos ter essa noção, a noção de que direitos humanos não são direitos que devem ser garantidos apenas para nós, né, naturais de um determinado país. Aí sim, nós precisamos avançar para uma lógica de universalização dos direitos humanos como algo universal. Universal no sentido de ser garantido para todos indistintamente, né, independentemente do momento em que, do local eles nasceram e no momento em que vivem, né, nos seus países. É importante que eles sejam respeitados em todos os seus lugares e que eles possam, a partir daí, ser tratados com igual respeito e consideração. A Constituição brasileira, nesse aspecto, é bastante generosa. Por quê? Porque ela amplia o rol de direitos tanto para brasileiros, estrangeiros e, em especial, para refugiados. A única diferença diz respeito ao direito ao voto, ao direito de votar e ser votado. Aí sim eu tenho algumas restrições estabelecidas pela lei, mas nada impede que no futuro não tão distante nós possamos também romper com essa lógica e criar uma nova lógica na qual estrangeiros e refugiados possam votar. É extremamente importante que nós tenhamos noção disso, que os direitos humanos devem atender a todos, não só aos nacionais. Nós não podemos imaginar que, porque somos brasileiros, temos mais direitos do que os estrangeiros que aqui chegam, do que os refugiados que aqui chegam. Bom, mais uma vez, superamos um tema das nossas aulas, já vimos cidadania. Acho que é um tema de extrema importância que merece um estudinho complementar, hein? Um estudo complementar, nesse caso, é imprescindível, até para se atualizar sobre os dados dos refugiados. Vai lá na página do Acnur. Muito obrigado e até a próxima aula.